Várias são as opiniões sobre a existência ou não de Atlântida, e mesmo os que acreditam nela divergem quanto à sua localização e o modo com que desapareceu. A primeira referência sobre a Atlântida aparece em 2 célebres diálogos de Platão, filósofo ateniense que viveu no século IV a.C. A história relatada por Platão desperta há milhares de anos o interesse de historiadores, caçadores de tesouros e teóricos da conspiração. Muitos, inclusive, já fizeram buscas no fundo do mar visando encontrar algum vestígio da mitológica cidade perdida, mas absolutamente nada sobre Atlântida foi de fato encontrado. Alguns chegam a dizer que teriam descoberto supostas ruínas no fundo do oceano que estariam relacionadas à mítica civilização, mas essas afirmações sempre foram refutadas ou acabavam sendo corrigidas, já que se relacionavam a vestígios de antigas civilizações já conhecidas. Existem inúmeras teorias sobre onde estaria Atlântida. Desde a Idade Moderna, inúmeros estudos foram realizados com o intuito de encontrar algum rastro da cidade perdida. Enquanto muitos se esforçam para encontrá-la, outros refutam essa hipótese. Acreditam que a cidade não passou de uma invenção de Platão e que, na realidade, não há nada para ser descoberto. Qual a verdade sobre essa mítica cidade? Se ela existiu mesmo, é possível encontrar suas ruínas? É isso que veremos no vídeo de hoje. Mas antes de assistir, pedimos que você se inscreva em nosso canal e ative o sininho de notificações. Fazendo isso, você apoia o Mega Vídeo e nos motiva a continuar produzindo esse tipo de conteúdo aqui no canal. Segundo Platão, a cidade perdida de Atlântida era uma antiga superpotência que governava grande parte do planeta através de uma ilha no leste do Oceano Atlântico que tem o nome da cidade perdida. A Atlântida era, de acordo com Platão, um lugar incrivelmente belo e opulento, construído em círculos concêntricos de terra e água. Era rica e poderosa sem medida, até que ao longo de um dia e uma noite, tudo foi lançado para o lado quando um cataclismo apagou a cidade de Atlântida do mapa e dos livros de história de uma vez para sempre, ou pelo menos quase. De acordo com algumas tradições esotéricas, Atlântida foi o berço das chamadas escolas de mistério, que abriram caminho através da filosofia ocidental após a destruição da cidade. Para uma parcela dos pesquisadores, a explicação aceita para o conto de Platão com relação à Atlântida é que tudo não passava apenas de uma enigmática e detalhada história destinada a ensinar uma lição de moralidade e mostra a filosofia de Platão sobre governança. Ainda assim, existem inúmeras pessoas que acreditam que Platão estava falando sobre um lugar real que foi destruído por um verdadeiro cataclismo. O próprio Platão diz com efeito em seu livro: "Eu sei que isso parece bobo, mas eu juro que não estou mentindo." Atlântida já ganhou as mais variadas localizações por parte de pesquisadores do mundo inteiro. A sudeste da Inglaterra, na Irlanda, no Mar Negro ou até mesmo seria o continente americano inteiro. Isso citando apenas algumas das possibilidades criadas por pesquisadores que procuram identificar resquícios da perdida Atlântida. Para Julia Nass, professora de filosofia da Universidade do Arizona, nos Estados Unidos, as coordenadas geográficas da Atlântida não interessavam muito a Platão. Na verdade, segundo ela, Platão teria elaborado uma ficção como suporte para discutir temas como governo e poder. Não teria qualquer relação com um lugar realmente físico. Do contrário, pesquisadores que buscam o palco dessa suposta ficção salientam que os eventos descritos não teriam ocorrido em um ponto muito distante do lar do filósofo. O australiano Dale Dominic Howes, da Universidade de Nova Gales do Sul, é um dos que apostam na ilha de Santorini, no Mar Egeu, cujo vulcão teve uma violenta erupção em 1628 a.C. para ser o lar da antiga Atlântida. O vulcão basicamente entrou em colapso no mar no fim da erupção, afirma ele. No epicentro, calcula-se que as ondas resultantes superaram 100 metros de altura. O tsunami viajou em todas as direções, avalia Dominic Howes.
O episódio é ligado ao fim da civilização minoica na ilha de Creta. Por esse motivo, o pesquisador acredita que também poderia estar ligado ao fim da civilização de Atlantis. Outra possível localização de Atlântida seria Helike, cidade-estado que fica a 150 quilômetros a oeste de Atenas, sede de uma floresta dedicada ao deus do mar Poseidon. Ela também é conhecida por promover a coexistência pacífica com os estados vizinhos durante sua curta, mas importante fase gloriosa. O terremoto que varreu totalmente Helike do mapa aconteceu em 373 a.C., quando Platão estava na casa dos 50 anos de idade. Portanto, o local pode tê-lo inspirado a criar o cataclismo que destruiu a suposta Atlântida. A hipótese de que a Atlântida estaria bem além do Estreito de Gibraltar ganhou algum fôlego em 2009. Isso aconteceu quando o jornal britânico The Sun divulgou uma busca feita pelo engenheiro aeronáutico inglês Bernie Bamford. Com o uso de ferramentas Google Ocean, uma extensão do Google Earth, ele encontrou no Oceano Atlântico, cerca de 1.000 quilômetros a oeste da costa africana, na região das Ilhas Canárias, uma vasta área submersa com linhas cruzadas que lembravam muito as vias de uma grande metrópole. Era como se uma grande cidade tivesse funcionado ali no passado, mas que agora estava submersa no fundo do mar. Na avaliação de Bamford, as linhas, situadas a mais de 5,5 mil metros de profundidade na planície abissal da Madeira, se mostram muito extensas e organizadas para serem algo feitos pela natureza. Para o pesquisador, naquele momento, era evidente que se tratava da cidade perdida de Atlântida. O Google afirmou que as linhas cruzadas eram dados de sonar coletados enquanto os barcos mapeavam o leito oceânico, mas não soube explicar o que significavam os pontos em branco entre as linhas. Muitas cidades submersas foram encontradas por arqueólogos nos últimos anos, e a grande maioria dessas foi rapidamente associada à Atlântida, visto que a lenda conta que após uma catástrofe, a mesma foi lançada ao fundo do oceano. A cidade de Herácleiton, por exemplo, foi descoberta há menos de 20 anos pelo arqueólogo Frank Goddio. Ele e a sua equipe descobriram que Herácleiton foi consumida pelas águas do mar Mediterrâneo há cerca de 1.200 anos. Semelhante a essa cidade, Alexandria foi fundada por Alexandre o Grande, na mesma época que Platão ainda estava vivo, e hoje suas ruínas estão submersas. O mais interessante é que ambas as cidades, quando descobertas e exploradas, revelaram uma série de artefatos antigos que demonstravam uma incrível tecnologia de corte de pedra. Isso pensando que são sociedades que viveram seu auge há milhares de anos. Com várias descobertas sendo feitas nessas cidades, uma série de pesquisadores argumentou que ambas poderiam ser uma extensão da antiga Atlântida que, ao submergir, arrastou-as consigo. Existem ainda outras teorias. A mais recente foi divulgada em um livro pelo escritor Mark Adams. Ele defende a ideia de que a cidade de Atlântida ficava na costa do Marrocos e estaria de alguma forma relacionada com a travessia do Mar Vermelho descrita na Bíblia. A teoria da localização em Marrocos surgiu quando Mark Adams entrou em contato com um especialista em computadores alemão chamado Michael Hübner, que recolheu todas as pistas deixadas por Platão sobre a localização de Atlântida. Um cruzamento de dados geográficos concluiu que a cidade ficava num raio de 4.828 quilômetros de Atenas, na Grécia. De fato, na história da filosofia, existe uma guerra em que Atenas derrota Atlântida. E, de acordo com a própria obra, Hübner teorizou que a cidade perdida estaria a sul de Casablanca. A partir daí, o informático e o escritor viajaram ao deserto em busca de círculos concêntricos pretos e vermelhos que Platão descreve no livro. E eis que surgem os círculos concêntricos à beira do deserto, a apenas alguns quilômetros do Oceano Atlântico, conta Adams. Porém, todas essas citadas no vídeo são apenas algumas de muitas localizações possíveis para a cidade perdida de Atlântida. Santorini, no Mar Egeu, tem evidências arqueológicas que realçam a hipótese desta localização.
No centro da ilha grega, existe mesmo um círculo com anéis em redor e um vulcão que deve ter entrado em erupção em tempos ancestrais. Outras hipóteses são Tartessos, a sul da Espanha, uma cidade naval com características semelhantes às dadas por Platão, e Malta, no mar Mediterrâneo, cuja cultura ancestral teria sido destruída por um tremor de terra seguido de tsunami. No entanto, é fato que nós nunca encontramos evidências de que a perdida cidade de Atlântida realmente existiu, pelo menos não evidências convincentes o suficiente. No atual momento tecnológico da humanidade em que podemos chegar até o fundo dos mares ou observar até mesmo outros planetas, já não deveríamos ter encontrado algo que nos ajude a solucionar o grande mistério de Atlântida? Talvez não estejamos procurando no lugar certo. Talvez esse lugar já foi encontrado, mas não traduzido da maneira correta. As possibilidades do porquê Atlântida ainda é um mistério são diversas. Talvez o mistério maior não esteja em saber se ela existiu ou não, ou onde se localizava. Mas por que, há tanto tempo, os homens continuam à sua procura?